Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a este canal. Você está no canal Espada Triunfante e o meu nome é Marcos Lopes. Hoje estaremos falando sobre a Bíblia e a ciência. Existe compatibilidade ou uma guerreia contra a outra? Ou seja, a Bíblia, ela guerreia contra a ciência ou ela está em consonância com a ciência? Ok? Esta é uma série, já foram feitos 2 estudos, esse é o 3º estudo. Vou deixar as playlists aqui embaixo para você acompanhar o estudo número 1 e o estudo número 2. Esse aqui é o 3º, tá bom? Não que você tenha que assistir um para poder entender o outro, porque eles são, não tem nada a ver um estudo com o outro. Mas, neste momento, nós iremos tratar sobre a questão, dar continuidade a essa questão, sobre os 2 livros de Deus. Quais são os 2 livros de Deus? Veja, quando nós começamos a observar a Bíblia Sagrada, ela não é um livro de ciências, evidentemente. Ela trata de história, e história real, verídica, verdadeira. Tá? Agora, além disso, ela é um livro que traz a ideia de Deus de salvação. Como é que é a salvação do homem? Tá? É isso que trata a Bíblia. Mas quando ela vai tratar de ciência, ela também é extremamente precisa. Tá? Quando você pega versículos, por exemplo, como Jeremias, eu vou ler aqui para vocês, Jeremias, tá? Temos aqui Jeremias 33, verso 22, diz assim, ó: como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Ou seja, Deus está informando aqui que não é possível contar as estrelas do céu. Através dos últimos telescópios, até do Hubble, e de outros telescópios tão importantes que o homem fez, se constatou de fato que não tem como contar as estrelas. Então temos aí pelo menos um fato que realmente a Bíblia ela ensina sobre a ciência. Embora não seja um livro que trate sobre ciência, mas toda vez que ela vai falar sobre ciência, ela é totalmente exata. Mesmo que se levante pessoas que fazem canais de ateus, neo-ateus, e outras pessoas também que não acreditam na Bíblia e tentam desacreditar a Bíblia com versículos que mal eles entendem das Escrituras, eles não sabem diferenciar quando a Bíblia está tratando de uma questão poética, de uma questão literal. Ou seja, as pessoas que geralmente atacam a Bíblia, elas nunca se debruçaram verdadeiramente nas regras da hermenêutica, da interpretação das Escrituras Sagradas. Mas neste estudo nós estaremos falando sobre a questão dos 2 livros de Deus. Quais são os 2 livros de Deus? Houve um homem chamado Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1627, muitas vezes considerado o pai da ciência moderna, escreveu que Deus tinha escrito 2 livros, não apenas um. Ou seja, ele tinha escrito a Bíblia através de homens, evidentemente, e a natureza. A natureza era o 2º livro de Deus, tá bom? Então, isso nos oferece uma forma proveitosa de comparar a atividade científica, racional, e também interpretar a Bíblia Sagrada e vermos se ela está em consonância ou está em conflito com a ciência. Ok? Bem, se a ciência ela foi dada por Deus, evidentemente que não pode haver conflitos entre a sua palavra, que é inspirada, e a própria natureza. Então, temos aí 2 conjuntos de dados. O primeiro é a informação que obtemos dos conjuntos expostos da natureza. Ou seja, a natureza ela é verificável através da ciência moderna e nós podemos verificar se de fato houve sinais de um criador ou não, ou tudo surgiu por acaso, ou a teoria da evolução seria verdadeira.
E o outro ponto de informação, né, o outro livro seria as Escrituras, a palavra de Deus, né, que ele se responsabiliza pela sua palavra. Tá? Embora muitas pessoas se levantem durante os últimos séculos afirmando que a Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro cheio de contradições, é um livro que não é verificável pela história, etc. e tal, a verdade é que mais e mais, a cada década, se confirma a veracidade das Escrituras. Tá? Então, quando nós observamos, por exemplo, no século III a.C., né, o grande filósofo grego Aristóteles, né, ele ensinava que a Terra estava fixa no centro do universo e o Sol, as estrelas e os planetas giravam em torno dela. Ou seja, a ideia de uma Terra fixa foi mantida por séculos por causa da questão aristotélica. Durante aí aproximadamente 2000 anos, o aristotelismo ele seguiu o seu curso, né? Através do geocentrismo. Nós vemos aí a todo o mundo ocidental, né, e até o mundo árabe aceitando esse ensinamento de Aristóteles, de uma terra fixa, ok? Então, não existia essa ideia de uma terra que se move, tá? Então, e que estava ali sustentada pelo espaço. Então, devemos perceber que as ideias foram mudando através da verificação científica durante os séculos. Tá? Então, quando nós pegamos alguns versículos das Escrituras, como, por exemplo, os Salmos, né, 104, verso 5, que diz: Ele lançou os fundamentos da terra para que ela jamais fosse abalada. Esses são versos que eram usados, inclusive, por cristãos, certo? Antes de Copérnico, antes de Galileu, né? Para provar que a Terra era fixa. Além do mais, a Bíblia parecia não apenas ensinar que a Terra era fixa, tá? Mas ela claramente dizia que o Sol é que se movia. Então observe, quando você vê textos como Eclesiastes 1, verso 5, você lê o seguinte: o Sol nasce, o Sol se põe e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce de novo. Então, quando você via e observava esses versículos, tudo indicava, né, através do Salmo 104, verso 5, que Deus lançou os fundamentos da terra para que ela jamais fosse abalada. Parece falar de uma terra fixa. E sobre a questão do Sol, tudo indicava, né, que as teorias de Aristóteles estavam corretas. E por isso, então, a Igreja Católica, não a Bíblia, nós vamos explicar isso, mas a Igreja Católica acreditava que Aristóteles estava certo nesses pormenores. Já em 1543, o astrônomo Nicolau Copérnico publicou em sua famosa obra e renomada obra As Revoluções dos Orbes Celestes, né? Nós observamos que ele apresenta uma visão de que a Terra e os planetas obtiveram ao redor do Sol essa espantosa nova teoria científica. Nesta obra, Nicolau Copérnico, ele apresentou uma visão de que a Terra e os planetas orbitavam ao redor do Sol, ou seja, mudando totalmente a nova visão, né, de mundo e de universo. Então essa espantosa nova teoria científica foi contestada tanto por protestantes como por católicos. Não somente católicos estavam protestando contra esta nova teoria, mas também protestantes também, ok? Porque a visão de suas épocas, né, era uma visão geocêntrica, tá bom? E o reformador Martinho Lutero, em uma reputação improvisada, ele afirmou que Josué tinha ordenado que o Sol parasse, não a Terra. Tá? João Calvino também, né, também acreditava que a Terra era fixa, porque ele tinha abraçado essa visão aristotélica. Calvino chega a dizer o seguinte: de que forma ela, no caso a Terra,
se manteria imóvel enquanto os céus acima estão em movimento acelerado constante, se o seu Criador divino não a fixasse e estabelecesse? Então nós observamos que até os reformadores, que de certa forma eram aristotélicos, né, acreditavam, aristotélicos no sentido não teológico, tá? Mas no sentido de ciências. Então também eles foram enganados, né, no seu conceito errôneo na questão de ciências. Mas em 1632, nós vemos Galileu fornecendo uma outra, né, teoria científica que acabou destruindo a teoria de Aristóteles e destruindo a teoria de Copérnico. Nós vemos aí uma posição bem diferente de Galileu Galilei, né? Ele estava certo, tá? Todos sabemos o que aconteceu. Por fim, Galileu ele teve problemas com a Igreja Católica, teve que responder diante de um tribunal, né? Mas ele conseguiu sair ileso e provar, né, não na sua época, porque a sua época era uma época ainda meio restrita, né, diante da ciência, da falta de tecnologia da sua época, mas ele provou que a sua teoria nova é que estava correta. Ou seja, Galileu desafiou todos, né, e ele mostrou que a Terra não estava fixa, tá? Através de um simples telescópio que ele tinha na sua época, né? Ele provou de que a Terra estava em movimento. E grande parte das pessoas aceitaram a sua interpretação, e embora que muitos também a repudiaram. Bem, será que isso então contradiz totalmente o que a Bíblia diz sobre a questão de uma Terra fixa, né? A resposta é o seguinte: a Bíblia, temos que entender o que a Bíblia está dizendo quando ela se refere sobre essa questão de terra e do sol, tá bom? Veja bem, vamos observar o que diz as Escrituras.